Então, agora acabamos de terminar o nosso programa de cadastro com conceitos de programação orientada a objeto. Praticamente acabamos de terminar, mas tem muita coisa que se pode fazer de bom, muita coisa que se pode fazer de bom naquele programa, porque aquele programa está muito extenso e apenas utilizamos um único ficheiro para escrever todo o nosso programa. Mas em programação, na verdade, quando você quer que o teu programa, o teu software seja pode ser feito manutenção, então é melhor você organizar bem a estrutura do teu programa físico, não só lógico, como nós fizemos com as classes, dizemos que vamos criar classe tal, planejamos isso, mas também você deve fazer com que o teu programa o físico, o código que você escreve, seja organizado. Então, quer dizer que esse programa que nós fizemos, nós podemos ainda melhorar muito a forma que nós organizamos o nosso programa. Nós, por exemplo, toda a biblioteca, tudo que tem a ver com o programa de cadastro do Facebook, por exemplo, as 3 classes que nós criamos, podemos separar por um outro ficheiro. Existe forma mesmo muito adequada de fazer isso em C++, mas vamos fazer isso de uma maneira mais simples. Vamos tentar escrever uma biblioteca, quer dizer que todo o código que está relacionado com a página de cadastro do Facebook, vamos pôr num outro ficheiro e vamos nomear esse ficheiro Facebook. Então, e toda vez que nós precisamos utilizar este ficheiro, vamos incluir a partir, como nós fizemos das bibliotecas, vamos fazer include o nome da nossa biblioteca. Então, isso vamos fazer em C++. Isso é o princípio de criação de uma biblioteca em C++. Então, o que vamos fazer a seguir é o quê? É criar uma biblioteca. E também vamos utilizar o quê? Vamos utilizar a técnica como namespace, como por exemplo, quando você vê using namespace std, aquilo na verdade é uma biblioteca. Então, nós vamos tentar fazer também aquilo para nós utilizarmos o quê? Using namespace Facebook em vez de std. Então, vamos para a nossa aula. Então, na verdade, nosso programa funciona como nós queríamos já e tem muita coisa que pode ser melhorada, mas não vou esquentar a cabeça com isso. Mas o importante agora é organizar o nosso código. Agora só vamos organizar o nosso código, porque temos muita coisa a se passar aqui apenas num único ficheiro. E em C++ você pode dividir esse ficheiro como você quiser. Então, vamos criar um ficheiro, vamos chamar de quê? Todo código que tem a ver com Facebook, vamos lhe pôr num ficheiro só. Então, vamos chamar esse ficheiro de quê? Na verdade, vamos criar uma biblioteca. Vamos ver como são os princípios de criação de uma biblioteca em C++. Né? Quando você faz aqui include e tal, vamos fazer um ficheiro que nós podemos fazer que é include. Então, você vem aqui no teu projeto e cria. Simplesmente add files. Ou primeiro cria um ficheiro novo, né? Empty file, tá bem? Do you want to add this new file in the active project? Quer dizer que se você quer pôr esse novo ficheiro no projeto que está ativo. Então, queremos sim. Sim. Então, vamos só dar o nome. Vamos dar o nome, vamos falar o quê? Vamos dizer que é... vamos dizer que é Facebook. Vamos dizer que é facebook.cpp. Não vou pôr o ponto .h, que significa o header, que significa o cabeçalho. Vou só trabalhar com cpp. Vamos ver como é que se inclui o cpp, porque vai ser mais fácil. .cpp. Está aqui. Incluímos. Então, todo esse código que tem a ver com Facebook, aqui é a página, aqui, todo esse código que tem a ver com Facebook, né? Isso aqui não interessa. Tá aqui o nosso novo ficheiro, tá aqui, tá vazio. Então, vamos pegar o quê? Vamos pôr todo esse código que tá aqui. Então, vamos pegar o quê? Vamos pôr todo esse código que tá aqui, tudo, todas as 3 classes que nós criamos, página de Facebook, página de acessação, página de usuário, excepto o main. O main vamos deixar no próprio ficheiro que chama main. Tá aqui, tudo isso. Tá aqui. Vamos roubar. Tá aqui, copiamos, quer dizer que agora nesse ficheiro do main só tem isso. E vamos pôr aqui nesse ficheiro. E também temos de tirar os cabeçalhos, por exemplo, o vetor e o algoritmo. E o algoritmo vamos pôr aqui, porque aqui utilizamos a função findIf e o vetor. Vamos baixar. Vamos por aqui, tá bom? Vamos só compilar isto. E nome, o que ele diz? A string, temos que incluir a string, a biblioteca string, esquecemos. Include string. Bom. Outra vez, tem problema. Onde é que está? Vamos ler o problema. String does not name a type. Ok. Na verdade temos de fazer isso aqui. std. Normalmente o erro vai passar aqui porque já resolvemos o problema aqui. Então vamos ver. Está aqui. O erro passou aqui na linha seguinte. Na verdade aqui temos que incluir que é o using namespace std. E podemos tirar isso. Por isso é que diz o princípio do programa. Temos utilizado sem o std. Por quê? Porque nós temos utilizado o quê? Aqui no princípio using name std. Então agora, pelo menos esse erro vai passar. Agora aqui saída. Precisamos incluir a biblioteca que
stream. Então, vamos copiar isso aqui e vamos lhe pôr aqui. Biblioteca stream. Aqui. Ok. Agora o erro está aqui na página main, no ficheiro main. Por quê? Ele diz que isso aqui não existe. Tá? Normalmente não precisamos ler, mas eu sei que está a dizer que a página cadastro, a classe página cadastro não existe aqui. Isso é muito normal. Nesse ficheiro não tem. O que temos de fazer aqui é incluir a página cadastro. Então quer dizer que vamos incluir a biblioteca Facebook. Então vamos dizer include, vamos meter aqui facebook.cpp. Está aqui, incluímos a nossa biblioteca. Agora vamos compilar para ver. Não é .ppp, são de cpp. Está aqui, sem problema. Quer dizer que o nosso programa vai compilar como compilava antigamente. Agora o que nós fizemos? Além do nosso programa main ser mais simples, temos ficheiro separado, tudo que tem a ver com Facebook. Metemos um só ficheiro, né? E depois aqui na função principal chamamos o quê? Chamamos do que nós precisamos. Chamamos as funções que nós precisamos. Chamamos e é mais expressivo também assim. Pouco código num só ficheiro. Isso aqui só temos o que nos interessa. Tá aqui página de cadastro e tal. Só chamamos as funções que nos interessam. Assim sucessivamente. Muito simples. Comparando com aquele programa que nós temos no princípio, né? Tá bom, mas agora... Outra coisa também, o std. Vimos quando eliminamos o std aqui, por exemplo. Quando tiramos o std aqui, tem um problema, né? Tem um problema quando nós tiramos o std aqui. Por exemplo, quando nós tiramos... Por exemplo, se metemos em comentário o std, compilamos, vai dizer que tem erro. Então, mas como isso funciona? Primeira coisa que aqui, quando nós estamos, por exemplo, quando você está fazendo, por que existe o std? Quando você está fazendo um programa em C++, está fazendo um programa grande, um software grande mesmo, você vai utilizar várias classes e você, por acaso, vai utilizar bibliotecas externas em C++, extensões externas. Por exemplo, em C++ existe a biblioteca aqui. Existe a biblioteca Boost, uma das melhores bibliotecas do C++. Existe a Poco, existe a Qt, a Qt. Então, são uma biblioteca em C++. Você pode ir procurar lá recursos. Pode ir procurar como fazer aplicações gráficas em C++, com desenhos, como fazer, por exemplo, videochamadas e tal, aplicativos que fazem chamadas. Tudo isso você pode ir procurar nessas bibliotecas que existem mais. Então, só que em bibliotecas pode definir o mesmo tipo de classe. Por exemplo, aqui nós criamos uma classe que se chama página de cadastro, né? Então, página de cadastro, muitos sites existem página de cadastro. Por exemplo, se você tem se você pede ou vê um código fonte de uma biblioteca C++ que trata de páginas web e você puxa e utiliza no seu projeto. Pode ser que nesse projeto aí já utilizaram o quê? A página, o nome de classe e página de cadastro. Sabe que não se pode ter num programa, não se pode ter dois tipos de dado com o mesmo nome. Por exemplo, você não pode definir um tipo de dado classe com uma página de cadastro, depois também existe mais o outro definir. Então, por isso é que existe namespace. Namespace é para tirar para também resolver ambiguidade ou colisões de nome. Então, nosso projeto aqui, Facebook, vamos criar um namespace. Normalmente, namespace você pode quê? Você põe define namespace, né? E depois põe que abre chavetas. Todo o teu código você põe, põe dentro do namespace. Tá aqui tudo, vamos aqui no fim, até no fim. Vamos fechar aqui nossas chavetas, aqui. Você pode pôr ponto e vírgula ou não, você que sabe. E depois, todo namespace deve ter um nome, ok? Todo namespace deve ter um nome. Por exemplo, esse namespace vamos chamar aqui, vamos chamar Facebook com letra maiúscula. Facebook. Então, vamos compilar. Agora vai ter um erro no meio. Tá aqui. Então, por propósito só de complicações, porque no princípio eu queria sempre criar o ponto .h, mas criar o ponto .cpp não tem problema. O problema só vem quando você utiliza variáveis estáticas. Porque o CPP primeiro precisa de ser compilado duas vezes. Compila uma vez que você está aqui no seu próprio ficheiro. E depois é compilado outra vez quando é posto aqui. Então, basta você trocar o teu nome do ficheiro. Em vez de ponto .cpp, você põe ponto .h. E depois chama a mesma coisa. Em vez de ponto .cpp aqui, chama ponto .h. E agora, se nós compilamos o nosso programa, normalmente deve compilar. E tem sempre um erro. Qual é o erro? O erro é simplesmente, como nós dissemos, como nós vimos aqui no princípio, quando nós tiramos o using name std, se nós tiramos essa linha aqui, também terá um erro para quê? Terá um erro para o string, não é? Está aqui o string. Então, quando você põe, automaticamente ele não reconhece a string. Você basta pôr a biblioteca string, mas não reconhece que
que tipo de string estamos a falar, porque o STD, você pode ter vários use namespace. Então, desde o momento que você declara using namespace STD, ele sabe onde procurar os nomes que não estão qualificados. Por exemplo, o string, ele sabe que o string está na STD, no namespace STD. O mesmo temos que fazer com página cadastro. Quer dizer que a partir desse momento que você põe as tuas classes dentro do namespace, por exemplo, namespace Facebook, então quando você chama a tua classe, não pode mais chamar simplesmente assim. Ou você tem de fazer simplesmente assim, por exemplo, aqui na string, que para você resolver isso, quando você não põe o name std, você no mínimo tem que fazer o quê? Tem que pôr std, dois pontos. E o problema vai estar resolvido. Quer dizer que aqui, como aqui não tem coisa std, o problema vai vir aqui. Então, você se compilar, tá aqui, o problema é aqui. Então, na verdade, para resolver isso tudo aqui, porque se você continuar sempre assim, aqui também vai ter erro. Então, se você fazer o seguinte, basta você declarar que using namespace std. O mesmo está acontecendo também aqui no main. O página cadastro, não tem nenhuma qualificação, porque ele está dentro do namespace std. Então, você tem que chamar o quê? Tem que chamar Facebook, dois pontos, automaticamente ele vai reconhecer. O mesmo também, quer dizer que o erro vai passar aqui, porque aqui não tem qualificação. Então, vamos compilar isso. Agora, o problema está aqui. Então, também temos de repetir isto aqui. Mas isso fica muito complexo à medida que vamos aumentando classes que definimos onde? No namespace Facebook. Então, se nós copiarmos, não tem mais erro. Quer dizer que já não terá mais erro nenhum. Tá aí, erro passou. Então, ou você faz assim, ou simplesmente você declara aqui. Você apaga isso tudo que está aqui. Também apaga isto, né? E declara simplesmente aqui em cima, using namespace Facebook. Tá aqui, automaticamente as classes vão ser reconhecidas, mesmo se você não utilizar o facebook.com. Está aqui, o programa compilou, ok? Então, tá bom. Então, essa é a ideia. Isto é todos os truques que eu quero te ensinar nesta última aula. Na verdade, esta aula é para te motivar você a continuar a aprender C++, porque C++ ainda tem muita coisa a você aprender. Se você olhar nesse programa que nós fizemos, repetir várias vezes, tentar entender linha por linha que nós fizemos, você vai perceber que C++ oferece muitas ferramentas para você fazer grande software. E lembra que muitos softwares foram escritos em C++. O Skype, de 2011 que o Facebook utiliza C++ para a sua parte back-end. Na verdade, não é só PHP que é utilizado aí. O C++ está por detrás do PHP. Então, tudo aquilo é C++. O Amazon também é um dos maiores sites, dos mais grandes sites de comércio online, também utiliza C++, muita coisa. Então, agora, acho que acabamos de fazer tudo que nós queríamos, acabamos de criar uma biblioteca em C++. Foi muito simples, você viu que basta criar todo o teu código que está relacionado com uma coisa, você põe no outro ficheiro, põe .h e depois você pode incluí-la. Isso é uma forma de criar uma biblioteca, mas existe forma mais adequada, mas isso é uma das melhores também. Mas apenas não ficou muito detalhe, porque isso é um curso para iniciantes. Então, isso só para te dar motivação para você continuar a aprender C++, porque tem muita coisa ainda que você deve aprender. Porque você pode dizer, este curso foi bom e me ensinou muita coisa, então vou parar por aqui e aprender C++. Mas não, C++ ainda existe muita coisa que você pode aprender. Só a Standard Library daria um curso de não sei quantas horas. Então, eu aqui só ensinei os conceitos básicos de C++. Então, acho que isso deu motivação para você continuar a aprender C++. E este programa que nós acabamos de fazer aqui não trata-se apenas de quê? De C++. Trata-se de escrever programas, de escrever softwares. Apresentei muita técnica que você pode fazer com outras linguagens e fizemos isso em C++. Então, isso não trata só de escrever um programa em C++, mas de criar software. Com essas técnicas que você aprendeu aqui, com essas ideologias que você aprendeu aqui, metodologia, você pode participar numa equipa, escrever um software, um programa grande, muito grande, que pode ser feito manutenção, que pode ser posto a trabalhar ou em produção. Então, eu quero que você tenha essa mentalidade, não trata-se só de C++, mas de escrever bom software. E também eu quero que você continue a aprender C++, porque tem muita coisa a aprender e também para você partilhar com as pessoas. E outra coisa é que quero que tenha uma grande comunidade de programadores em C++ em Angola. Não só em Angola, mas na lusofonia. Então, quero que as pessoas, que tenha mais pessoas, uma comunidade de programadores em C++ em Angola, particularmente em Angola e também na lusofonia. Então, espero que você continue a aprender C++,
porque o nosso curso ficou por aqui, mas não seja desesperado. Enquanto eu não lançar curso C++, mas eu prometo que vou lançar cursos de C++ intermediário e avançados. Então não se preocupa, se quiseres saber alguma coisa sobre C++, vai na documentação lá no C++, na referência, no site que nós vimos aqui. Aprenda, leia, com paciência, vais aprender. E, se não, você pode esperar, pode continuar a praticar o que nós aprendemos neste curso e depois esperar pelos outros cursos que vou lançar. Vou lançar curso de C++, de Java, de PHP. Vamos nos concentrar nessa linguagem e depois outras coisas que virão. Então, ficamos por aqui. Tenha uma boa sorte. Utiliza bem este curso ou este conhecimento que você ganhou aqui. Pode partilhar os meus vídeos, apenas não venda porque todos os direitos do autor estão sob minha custódia. Então, até a próxima aula. Fica por aí. Ou até o próximo curso.